Oi, gente, meu nome é Priscila. Muitas das vezes, Deus, ele permite que aconteça coisas chatinhas na nossa rotina, para ele ser exaltado, para ele mostrar que nós somos diferentes. No antigo emprego que eu estava, aconteceu uma situação meio chata. Estava tendo uma reunião e o chefe estava falando algo que não era muito verdade. Pelo menos ele achava que era, mas na realidade ali, na rotina, eu via que não era verdade. E meio que ele foi falando a questão, e isso foi me deixando nervosa, e eu comecei a rir. E é algo que acontece comigo. Eu posso estar contando algo meio estranho, meio difícil e tudo mais, e eu posso estar nervosa e eu começo a rir de uma coisa que não é engraçada. E isso, o chefe no momento lá, viu que eu estava meio. Não estava rindo, mas estava sorrindo assim, de indignada. Ele se irou com isso e falou alto comigo, e todo mundo ouviu, e foi um momento muito chato. E na época eu já era cristã e é algo muito forte dentro de mim, e também para me consertar a situação, eu fui pedir perdão para ele. Falei que quando eu fico nervosa eu rio e tudo mais, e eu consertei a situação, graças a Deus. Eu fiquei meio que um tempo pegando um ônibus, que era meio que no terminal, e eu embarcava junto com o pessoal e eram os primeiros a embarcar. É mais lógico a gente esperar a autorização do motorista para entrar no ônibus, né? Mas nesse momento não aconteceu isso. O pessoal viu que não tinha ninguém no ônibus e a porta estava aberta, e eles foram entrando, e eu achei aquilo não muito certo. Principalmente que eu vi um episódio falando que um dos motoristas ficou meio irritado porque entraram e fizeram alguma coisa sem autorização dele. E isso me deixou mais ainda com aquela questão de que isso estava errado, que era para esperar o motorista. E meio que isso ficou mais chato ainda, porque todo mundo entrou, só eu fiquei lá fora esperando o motorista. E me veio um constrangimento. Foi difícil ficar lá fora esperando o motorista, mas eu aguentei e esperei até o final. Aí, quando o motorista entrou, eu entrei junto, logo atrás dele. Claro que durante esse teste eu lembrei de Deus, que falei, não, eu tô fazendo isso aqui por Deus. Por mais que seja algo pequeno e tudo mais, eu vou fazer a coisa certa. Teve uma outra questão também, que era no emprego que eu trabalhava, que eu atendia telefone e tinha momentos que os clientes queriam falar com os analistas lá dentro da empresa. E nesse momento que tocou o telefone, o cliente queria falar com o analista que estava sentado bem na minha frente. O analista estava sentado na recepção conversando e o cliente queria falar com ele. E eu fui lá, parei o telefonema e perguntei para ele: Ó, fulano quer falar com você. E o analista falou para mim mentir, falando que ele não estava. E bem nesse momento eu fiquei numa situação e foi o Espírito Santo purinho para me dar a resposta certa. E eu fui lá e falei pro cliente: olha, ele não tá na mesa dele agora. E fui lá e desliguei o telefone. E bem nesse momento, o analista que viu qual foi a minha resposta, ele falou: nossa, ela não mente mesmo.